Em muitas culturas antigas, o intestino é chamado do centro das emoções. Isso faz muito sentido. Você sabia que nos dias de hoje o intestino é chamado do segundo cérebro? Você sabia que o intestino tem muitos, mas muitos neurônios, tanto quanto o cérebro? Assim também neurotransmissores que dão comandos para o cérebro, e há uma ligação ali perfeita entre o cérebro e o próprio intestino. Nós precisamos analisar isso, sabe por quê? Porque na cultura judaica, nas Sagradas Escrituras, nós vamos ver muito essa palavra mei, ou mee, que significa entranhas. E nós vamos ver muitas situações onde homens de Deus, profetas, escritores falaram sobre as entranhas, o intestino, os intestinos. Nós precisamos ver isso, gente, porque é algo profundo e glorioso. A pergunta que surge é: como está seu intestino? Como está a saúde dentro de você? Você sabia que tem gente que não liga para a estrutura do sistema digestório, e isso pode ser muito fatal. Tanta gente sofrendo. Eu conheço gente que está com muita dificuldade, e eu tenho amigos que trabalham nessa área do gastroenterologia, e eles me dizem: meu Deus, como tem gente hoje em dia sofrendo com essa questão intestinal, as suas entranhas. Deixe um comentário aí, como estão suas entranhas, como está você por dentro. Ali está toda a estrutura da sua saúde física, emocional e até digo espiritual. Meu Deus, essa palavra mem, ain, yod, vou anotar aqui. Mem, ain, yod. Aparece como me, e, ou também aparece como mei. Mei, ou mei. Intestino é entranhas, entranhas. E através dessa palavra mei, isso é uma estrutura que tanto como vai te edificar, como pode te destruir. Lembra que nós estudamos há pouco tempo o nome Maai, aquele que louva a Deus das suas entranhas? E nós vamos encontrar muitas passagens falando louvor das entranhas, sofrimento das entranhas, ira das entranhas, maldade das entranhas, tudo falando das entranhas, dessa palavra, porque as entranhas são a estrutura para edificar uma pessoa ou para destruí-la. E há muita gente que até fisicamente está doente por causa de que está desestruturado na sua saúde emocional, na sua saúde psicológica, na sua saúde espiritual. E isso está afetando o seu físico também. E começa nas entranhas. Por quê? Porque nas entranhas, no intestino, começando pelo estômago, ali se recebe a nutrição, a alimentação. Há um ditado que diz: você é aquilo que você come. Você é aquilo que você come. E, logicamente, você precisará reavaliar como está a sua alimentação. Algo muito importante. Número 1, vou colocar aqui: alimentação. Alimentação. Você sabe que o povo de Deus recebeu restrições severas no tocante à alimentação, e isso precisa ser revisto, gente, analisado, porque muita gente comendo coisa maligna, coisa assim fora do normal, e nós precisamos observar isso. Por quê? Porque estão surgindo doenças terríveis, e eu te falo com propriedade porque eu já vivi um tempo muito mal na minha saúde, acima do peso, e com muitos problemas intestinais, como refluxo, gastrite, princípio de úlcera, enfim, pressão alta, problemas no rim, problema no fígado, enfim, não vou entrar em detalhe porque já falei várias vezes aqui. E Deus me corrigiu, me disse: observa isso, e muito estava ligado a isso aqui, a alimentação, porque comer não é se alimentar. Existe muita comida que você vai colocar para dentro, mas não é alimentação. Por exemplo, eu conheço gente que logo de manhã, ele, quando acorda, ele toma um copo de refrigerante. Nem vou falar a marca, nem que tipo de refrigerante, mas toma refrigerante. Conheço gente que logo de manhã, olha que pecado, gente, a primeira coisa que ele consome é um café, um cafezinho preto, e isso é ácido puro no estômago. Outros consomem café e com pão, com farinha de trigo, que é
hoje em dia um veneno praticamente, porque há muita química e ácido no estômago. A primeira coisa que eu faço hoje em dia é tomar no mínimo 2 copos de água em jejum. 2 copos de água, certo? Depois minha linda e amada esposa, Maria, ela traz para mim um detox todo dia sagradamente. Até ela, se for possível, me acorda com esse detox. Ela me dá esse detox, ou bebo água depois ou antes, mas sempre está presente o detox, que é com couve, gengibre, com limão, coisas preciosas que vão primeiro me limpar. Espero aí pelo menos uma meia hora para que faça efeito, e faz efeito, limpa, que é uma bênção de Deus, para depois comer fruta, comer algo mais sadio, algo mais integral, e com certeza começa o período de boa alimentação. E durante o dia, logicamente, cuidados com o estômago. A gente dá uma escorregada de vez em quando, mas Deus alinha a gente e precisamos voltar à saúde da alimentação. Tudo começa com isso, a alimentação. É fundamental ter uma boa alimentação para ter saúde, porque tudo que você consome vai para a corrente sanguínea. E hoje temos um mercado que está oferecendo um monte de lixo, química, veneno, literalmente veneno sendo consumido nessa indústria da comida, dos fast foods. E nós precisamos vigiar muito, muito. Então, nós precisamos ver como isso afeta, logicamente, a estrutura física, emocional e, ao mesmo tempo, espiritualmente. Eu conheço muita gente hoje em dia, eu tenho entrado em lares onde tenho visto gente com possessão de demônios. Por quê? Porque antes dessa possessão demoníaca, ela teve um problema emocional. Você sabia que o problema emocional, ele é um chamariz. Nem todo problema emocional é demônio, mas o problema emocional, se ele não for tratado, se ele não for muito bem tratado, ele pode ser um chamariz. É como se fosse uma ferida que está atraindo varejeiras para começar uma grande infecção ou qualquer coisa do estilo. Então, é assim, quando há problemas emocionais, os demônios vêm e começam a tomar possessões. Eu vi pessoas que era demônio, expulsamos, repreendemos em nome de Jesus, houve libertação, transformação pelo poder do nome de Jesus, pelo poder da palavra, mas a base para isso foi problema emocional que não foi tratado, problemas carnais que não foram tratados. E, além disso, muita coisa emocional surge porque não é estrutura física. E essa falta de estrutura física, falta de saúde física, se deve ao que? A alimentação. A alimentação, você pode achar absurdo o que eu estou falando, mas isso é uma grande verdade. Querido, eu não sou judeu, mas eu olho princípios santos que só trazem benefícios. Eu não sou judaizante, Quem me conhece sabe que eu não sou judaizante, mas há muita coisa que nós precisamos atentar, obedecer e entender para que a gente não possa cair em erros terríveis. E, logicamente, a gente vai se depurando. Hoje eu estou com 50 anos de idade e eu percebo como há coisas que eu não posso consumir mais, porque não me fazem bem, tanto fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Algo muito importante que eu sempre destaco em relação a essa estrutura e manutenção do intestino, das entranhas. Outra coisa que é um fator assim fundamental é o jejum. Pesquise sobre isso, e sempre estou ressaltando isso porque, de fato, temos essa prática durante todas as semanas e sempre a última semana do mês, é a semana que eu dedico para me desintoxicar, né? E é onde nós nos afastamos do lugar onde haja vegetação e eu me desligo de todos os meus compromissos. Essa última semana é para jejuar. Quem me acompanha, quem me conhece pessoalmente sabe que eu estou falando com sinceridade. É uma semana inteira, 7 dias sem comer, só bebendo água. Às vezes, o máximo, um suco natural sem açúcar, porque açúcar faz muito mal também, muito mal. E é um veneno para proliferar tanta coisa maligna dentro do estômago, dentro do intestino. Então, só coisas naturais ou detox. Então, principalmente só bebendo água, para se desintoxicar. Isso traz saúde. Não é à toa que Deus sempre demandou jejuns para o seu povo, abstinências para o seu povo, e isso trouxe com certeza saúde. Olha só, nós temos aí uma ligação, como falei,
com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. E há muita gente que está tóxica nas suas emoções e afetou seu estômago, afetou seu intestino e, por consequência, trouxe graves doenças, as famosas doenças psicossomáticas. E às vezes pessoas que não estão se alimentando bem, não têm uma predisposição, causam desestrutura no organismo fisicamente, e isso vem criar emoções, sentimentos malignos. Então há uma ligação. Tanto as emoções podem afetar o intestino e, por consequência, o físico, como também coisas, matérias, comidas, coisas que nos afetam fisicamente, coisas que consumimos que nos deixam para baixo. Por exemplo, uma pessoa, por exemplo, que consome açúcar, muito açúcar, com certeza a pessoa vai começar a sofrer. Vai criar uma diabetes, vai desenvolver uma doença patológica e terrível, e isso com certeza vai afetar o seu emocional e vai atingir no final o espiritual. Então, há coisas que nós precisamos tomar muito cuidado. Além de uma análise espiritual que devemos fazer sempre, sempre à luz da palavra do Senhor, que nos restaura, nos cura e nos faz viver e nos dá clareza daquilo que realmente essas demandas sobrenaturais do próprio Eterno estão sendo dadas para nós, para que de fato vivamos com saúde, com a graça, com a virtude em comunhão com o nosso Deus. Isso é algo muito importante, tá bom? Olha só, eu vou falar um pouco de emoções. Há um psicólogo, na verdade, um médico psiquiatra chamado Eric Berne. Pesquise sobre esse. Vou anotar o nome aqui. Eric Berne. Esse psicólogo, na verdade, um psiquiatra, trabalha na área da medicina também. Ele falou que há 5 sentimentos ou 5 emoções básicas. 5 emoções básicas. Vou ter que pegar aqui 5 emoções. 1, 2, 3, 4 e 5 emoções básicas. E essas 5 emoções básicas regem a nossa vida. Isso é algo muito interessante. Porque na Bíblia nós vamos encontrar, e eu pesquisei justamente, toda vez que aparece a palavra me, né, ou mei, que é a estrutura intestinal, as entranhas que tanto te elevam como te destroem, estão ligadas justamente, todos esses versículos que achei, estão ligados a esses 5 sentimentos. Primeiro que é raiva, tristeza, medo. Vou anotar aqui, raiva, tristeza, medo. Que mais? Temos alegria e afeto, que seria amor. Afeto, quando você se apega a alguma coisa. Olha que lindo. Raiva, tristeza, medo, alegria. Começa, por incrível que pareça, com a raiva. Por quê? Porque é uma tendência do ser humano a se desestruturar na questão da raiva e explodir nessa emoção quando se tem raiva. E aí isso afeta diretamente o estômago. E está ligado, a raiva está ligada muito com o sistema digestório. Você sabia disso? Quando alguém tem explosões de raiva, está comprovado que quando uma pessoa tem explosões de raiva, é afetado o intestino e o cérebro, ele para de raciocinar. É por isso que facilmente você encontra uma pessoa tomada pela raiva, fazendo coisas loucas, e depois ele raciocina, ele diz assim, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Como que eu pude fazer isso? Por quê? Porque ele foi tomado por essa compulsão, essa explosão dentro dele de raiva e faz coisas que o cérebro para de raciocinar. Então, olha só, quando há essa ação de sentimentos, de emoções movidos pela raiva, o cérebro se tranquila e, ao mesmo tempo, o estômago passa a sofrer impactos terríveis, muito terríveis. E há muita gente que cometeu coisas terríveis na hora da raiva. Temos um versículo, Salmo 5:9, vou anotar aqui, Salmo 5:9. O que fala? Fala sobre os ímpios e diz que os ímpios, que nas suas entranhas tem raiva e maldade. Olha só, nas suas entranhas, parece a palavra me, nas suas entranhas há maldade. Aqui em português é escrito há crimes, mas no original diz que há raiva, há maldade, algo que está criando com dolo algo maligno. Isso é maldade, raiva, quando alguém maquina vingança, ódio, enfim, nas suas entranhas começa esse processo de gerar a maldade. Olha a alegoria, gente.
nas suas entranhas começa a ser processada a raiva, o ódio. E se você começa a misturar, pode ver, olha, se você colocar raiva com afeto, com amor, se você mistura raiva e afeto, você vai criar ciúme. Por isso é possível que uma pessoa, por exemplo, que ama alguém ou gosta de alguém compulsivamente, e essa pessoa está com raiva, pode gerar um outro sentimento que é ciúme. Você conhece alguma pessoa ciumenta que ama, mas é capaz de matar? Pois é. Aí começa uma se misturar. Por isso são as emoções básicas. Por exemplo, tristeza e medo. Uma pessoa que está triste, qualquer um de nós pode estar triste, mas a tristeza misturada com medo pode gerar um caos depressivo. Uma pessoa que entrou em depressão porque ela está com constante medo, se retrai, está triste e aí começa a depressão. Uma pessoa, por exemplo, que começa com alegria misturar com raiva. Já viu gente misturar raiva e alegria? Eu já vi gente muito alegre, mas está com raiva. Está celebrando algo, mas está com raiva. São pessoas que vão criar assim um sentimento tão maligno que são capazes de destruir coisas. Eu já vi gente, por exemplo, torcedores de futebol, estão com muita alegria, mas são capazes de matar, até de matar. É possível criar essa compulsão, essa explosão de raiva com alegria ao mesmo tempo. E você misturando essas daqui vão gerar muitos sentimentos e emoções que podem ser nocivos. Tomara que haja sempre uma mistura de coisa boa, né? Mas existe essa mistura. Então, isso aqui tem muito sentido. E a palavra aqui no Salmo 5,9, no original, diz que os maus fazem coisas malignas, né, com raiva, com maldade dentro das suas entranhas. Olha a tristeza. Jó 20,14 diz que para os ímpios o mal pode ser saboroso na boca, mas nas suas entranhas se tornará tristeza. Você leu já em Apocalipse 10:10. Olha só, Apocalipse 10:10, quando João diz que comeu do rolo e era doce. Em Ezequiel também temos uma passagem, Ezequiel 3, capítulo 3. Você vai ver, capítulo 3, versículo 3, você vai ver que foi dada essa ordem para Ezequiel comer o rolo e era doce. Assim também em João, em Apocalipse 10:10, comeu do rolo, o anjo lhe deu do rolo, era doce. Mas o que aconteceu? Quando chegou nas minhas entranhas se tornou amargo. Aqui a amargura também é sinônimo de tristeza. Era alegria porque era doce, mas quando chegou no estômago era amargo. O que significa isso, Natanael? Significa que o poder da palavra profética, quando chega até você, é maravilhosa. Quando você escuta uma pregação, por exemplo, eita glória, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando chega na hora de digerir, de praticar, aí quero ver se você é crente para dar glória a Deus. É fácil levantar a mão e ver um pregador ungido, Deus tem isso, aquilo e outro, e o céu e o inferno, você falar glória a Deus, aleluia. Agora quero ver na hora de digerir no estômago. E aí começa a tristeza da carne, começa a tristeza para praticar. Assim também muitos profetas, como o próprio Ezequiel, receberam a palavra e era doce, mas na hora de entregar essa profecia, na hora de entregar na prática, se tornou amargura, se tornou tristeza. Então, temos aí um exemplo de tristeza nas entranhas. O medo, você sabia que o Salmo 22 é um salmo profético, versículo 14 especificamente, onde um salmo chama também de salmo messiânico. Por quê? Porque Davi está falando profeticamente de sentimentos, de emoções que o próprio Yeshua HaMashiach, o Messias, iria ter. E esse salmo 22,14 está falando que o seu coração se derreteu e foi para as suas entranhas. Em português não dá para entender muito bem isso, né? Porque diz, o coração se derreteu dentro de mim, mas no original diz, o coração se derreteu dentro e desceu para as minhas entranhas. Toda pessoa que está com medo, está comprovado que começa a sentir no estômago. Você já escutou expressões vulgares que a pessoa se derreteu por dentro, né? E começou o processo de desejo de evacuar. Já percebeu isso? Quando a pessoa está nervosa, está tensa, o estômago começa a liberar. Por quê? Há uma química geral, e não tenho tempo para explicar isso, que acontece dentro do intestino. Antigamente, quando alguém ia caçar, os antigos que caçavam, por exemplo, e se encontravam, podiam se encontrar com uma fera, com um leão, com um urso, e, logicamente, a adrenalina subia e automaticamente o estômago tem que ser evacuado. Por quê? Porque de barriga cheia ninguém conseguia correr para livrar sua vida e a ordem é evacuar, se livrar do peso interno para poder correr. É um dos exemplos que eu posso dar de como
uma pessoa que está dominada pelo medo, pelo pavor. De fato, Jesus estava abalado até a morte. Imagina o nível de medo que causou, né, o rompimento de vasos aqui na fonte, sangrou, porque estava no estresse elevadíssimo. Ele estava apavorado ao ponto de falar: Pai, passa de mim este cálice, mas que não se faça a minha vontade, louvado seja o nome do Senhor. Então, nós temos aí a prova de que o medo também é ali representado nessa alegoria, nas entranhas. Então, temos aí Salmo 22, 14. Alegria, Isaías 16, 11. Isaías 16, 11. O que diz? O próprio Deus falando, diz que as suas entranhas vibram como uma harpa. Eu já expliquei aqui, quando eu falei de Maai, Maai significa aquele que louva a Deus com as entranhas. Por quê? Porque justamente das entranhas, das tripas de um cordeiro, é que se tiravam as cordas, a matéria-prima era tripa esticada, processada, seca, trançada, e se faziam cordas para a harpa ou para os instrumentos de corda, porque não havia loja para vender corda e se fazia das entranhas. Então, isso simboliza a alegria tanta que as minhas entranhas são tomadas pelo louvor ao Senhor. Nós encontramos muitos versículos que vão falar: das minhas entranhas eu te louvo, das minhas entranhas eu clamo, das minhas entranhas. Coisas entranháveis significa coisas que nascem das entranhas. Então, a alegria, Isaías 16, 11. Afeto que o amor entranhável, nós vamos encontrar muito Paulo falando sobre isso, Pedro falando sobre esse amor entranhável, o amor das entranhas, se há algum afeto entranhável nisso que nos una. Sempre Paulo está falando sobre isso. Gosto de Cantares 5,4, é isso? Cantares 5,4. Quando nessa alegoria diz que o noivo vem e chama na porta. Já leu isso em Cantares 5? É uma passagem muito linda. E diz que ele tocou na maçaneta da porta, ele não abriu a porta. Quando ele quis abrir a porta, diz que as suas entranhas se moveram. Você sabe esse gostinho? Quando eu namorava com a minha esposa, eu a conheci, quando ela chegava, meu Deus, no negócio que sobe aqui, as entranhas se manifestam, porque isso é amor, é afeto, é algo lindo. Olha, em todos essas emoções, na verdade, todas essas emoções, as entranhas estão se manifestando. Agora, quais são as que te elevam? Lógico que o amor te eleva. Você sabia que quando você sente afeto por alguém, quando você abraça alguém, quando você fala coisas lindas para alguém, para um filho, para uma filha, para um pai, para uma mãe, para um irmão, ou até entre os irmãos, as tuas entranhas se mexem, isso traz cura, muita cura e restauração. Quando você declara coisas lindas, o teu estômago começa a ser tratado e curado. Isso é algo impressionante. Alegria, quando algo te impulsiona, porque a alegria é conquista, a alegria é a promoção de algo novo, de bênção na sua vida, e algo tem que te alegrar, e isso começa com a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é força, a alegria do Senhor me dá vigor, a alegria do Senhor, a alegria, a virtude de existir. Isso é algo fantástico, gente. E nós temos que procurar alegria, ver os motivos que nos alegram, acordar com alegria, louvar a Deus com alegria, viver com alegria. E aí, lógico, todos nós vamos sentir medo, tristeza, raiva. O problema é que há coisas que nos derrubam. Isso tem que ser a cada dia ser tirado ou controlado, controlar a raiva, controlar a tristeza. Estamos tristes, sim, mas temos que controlar. Não podemos deixar que a depressão, o medo comece a tomar conta da nossa vida. Por quê? Porque isso nos desequilibra e nós não podemos viver em desequilíbrio, porque isso vai gerar problemas tanto físicos, na nossa estrutura biológica, como emocionais, e se não há tratamento para isso, se não há controle disso, virão problemas espirituais. E hoje em dia eu conheço muita gente que só vive à base de remédios, e Jesus quer te libertar. Quanta gente precisa de perdão, quanta gente precisa aprender a perdoar, quanta gente precisa aprender a viver em paz, quanta gente precisa se libertar de coisas tóxicas, quanta gente precisa curar o seu interior, o seu âmago, suas entranhas, seu intestino. Você sabia que tem gente, eu não devia nem falar isso aqui, mas vou falar, você sabia que tem gente que tem o intestino preso, isso é maligno, isso se deve a coisas espirituais, coisas emocionais e principalmente também alimentação. Por isso são três coisas: alimentação, emoções e espiritualidade. Intestino preso, isso não é bom.
Não é bom, há uma grande ligação. Preste atenção no que eu vou falar. Pesquise sobre isso também. Sempre dou alternativa para você pesquisar. A prisão de ventre com câncer, com o câncer. Prisão de ventre e câncer. Câncer no intestino, enfim, tantos tipos de câncer que têm surgido hoje em dia no interior do ser humano por causa de prisão de ventre. E há um motivo para isso, há um motivo. E eu conheço gente que nunca come uma fruta, nunca come fibras, nunca saboreia a alegria de saborear uma melancia, um melão, né, um caqui, não sabe o que é isso, não sabe o que é beber água saudável durante o dia, não tem isso. Estou te falando porque vivi isso e trouxe muitos males, mas Jesus me resgatou, Jesus me corrigiu porque Ele me ama e eu estou sendo usado como canal para que você, nas suas entranhas, seja tratado, seja curado, seja abençoado. Nas emoções, nós vamos ter que nos libertar, meu irmão. Por isso que hoje, não gosta de mim, beleza, cortou, acabou. Não posso ficar namorando. A pessoa quer fazer um mal para mim, olha, não me atingindo, eu não posso reagir. Cortou, se bloqueia, acabou. Você não posso viver de uma forma tóxica, com murmurações e com a cada dia estar me alimentando de coisas malignas, satânicas. Corte ligação, corte, delete e viva uma vida de bênção, se desligando de pessoas, de lugares, de situações, de sentimentos maus. E você vai ter saúde na graça do Senhor. O problema, muita gente já me diz, mas todo mundo vai morrer. Verdade, o problema, todo mundo, não é se partir um dia para a eternidade. O problema é viver 10, 15 anos sofrendo com problemas seríssimos, ou às vezes travado dentro de uma estrutura maligna, né, no que se refere à sua saúde, e estar numa cama, estar muitas vezes no hospital e muitas vezes definhando por causa de que não viveu uma vida de qualidade. Me responda, por favor, como está o teu intestino? Como está o teu interior físico? Porque isso vai dar uma prova de como está o seu interior espiritualmente, como está o seu interior no que diz respeito às suas emoções. Que o Senhor nos restaure, que o Senhor nos cure, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos liberte, que a cada dia possamos aniquilar a nossa carnalidade, para que possamos viver uma vida saudável, uma vida em bênção em Cristo Jesus. Deus te abençoe, um abraço e um beijo no coração.